Oi gente, sou a Nilda Pereira, bem-vindo ao meu canal. O vídeo hoje eu vou falar de algumas suculentas que quanto mais sol, mais bonita elas ficam, e algumas que não gostam de tanto sol, que com menos sol ela fica mais bonita. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Essa aqui é uma das que gosta de mais sol. Quanto mais sol, mais bonita, mais colorida, mais saudável ela fica. Essa suculenta, gente, meia sombra, ela despetala com facilidade e não é fácil cultivo. E assim, para mim ela deu certo assim em vaso menor e é uma planta muito prolífica. E ela é uma lindeza, gente. Ela tem esse tom de verde limão bem forte misturado com laranja. E aqui, gente, não repara minha mão que eu tava pintando e mexendo com terra ao mesmo tempo. Lógico que não deu certo, né? Tá uma maravilha isso daqui. Mas enfim, vamos lá. Hoje eu vou falar desse tema de suculentas que gosta de bastante sol e outras que tem que ser um sol assim não tão forte para ela ficar bonita. Então anota aí, gente, tem algumas diquinhas. É assim, tem plantas aqui que eu já tive dificuldade por tentar cultivar elas com menos sol. Aí não dava certo. Uma delas foi essa daqui. E a outra, gente, é essa aqui, ó. Essa planta aqui, quanto mais sol, mais bonita ela fica, a cupide. Essa aqui é uma das que precisa de muito sol. Aí sim, ela fica bem compacta, as folhas ficam bem mais resistentes e ela se desenvolve melhor. Ela fica bem mais colorida. É uma plantinha que assim, precisa de muito sol, rega mais controlada e ela fica lindona. Tem outra aqui, ó, que tá se desenvolvendo colônia, tá maravilhosa. Olha só que lindeza. E essa aqui, gente, tem muda dela no catálogo, tá? O link sempre fica na descrição do vídeo. E assim, mas a que eu tô mais gostando é essa. Ela tá tão bonitinha, olha só. E uma outra aqui é a Deb. A Deb, quanto mais sol, mais bonita ela fica. É uma planta assim que também ela precisa de bastante sol para ela ficar colorida, saudável. E a Deb também, a rega dela é bem controlada. É uma planta assim que em épocas de chuva ela tem dá um certo trabalho, gente. Se ela tiver no tempo é meio complicado. Em área coberta ela fica bem, assim. Pra mim tá dando certo assim, vaso menor, vaso de barro. E ela fica mais colorida. E essa aqui ela tá pegando muito sol. Deixa ela aqui na ponta da bancada. E uma outra, gente, que é uma lindeza também. E ela gosta de muito sol. E ela fica muito bonitinha. É a Tinkerbell. Olha só. Essa aqui é a Tinkerbell. Quanto mais sol, mais bonitinha essa planta fica. Ela é uma planta que se multiplica com facilidade. E eu gosto que eu tiver ela assim em vasinho pequeno. Mas essa plantinha é aquela que enche vaso, gente. Enche cuia rápido, que é uma plantinha muito prolífica. Pra gente, que é uma maravilha também. Essa minha eu replantei recente. Ela tá se multiplicando ainda mais. A Moema microcalis. É uma plantinha pequenininha e quanto mais sol, mais bonitinha ela fica, gente. Essa aqui também é uma que adora sol. Ó, ela é bem resistente ao sol forte. Também tem essa lindeza, gente, ó. Que coisinha mais fofa. Essa é a Hanajabim. Aqui ela pega bastante sol também. Ela fica bem na frente da bancada, bate bastante sol. E ela fica mais coloridinha ainda, tá? Essa plantinha é uma graça. E ela também forma colônia, ela dá várias mudinhas. É uma lindeza, olha isso. Que coisa fofa. E um outro é esse cedo aqui, que é o cedo Shangri-La. É uma plantinha que quanto mais sol você der, mais bonitinho ele fica. Esse aqui é o variegata, tanto esse como o comum. Ele, quanto mais sol, mais fofo, mais bonitinho ele fica. Uma planta maravilhosa, gente, olha isso. E de facílimo cultivo. E uma outra lindeza, gente, que também ama sol e ela é bem resistente ao cultivo no tempo, é essa aqui, ó. É um híbrido de Super Boom. É a Love Selvagem. Olha só que planta maravilhosa. Muito linda, prolífica. A gente poda ela, ela vem muitas mudinhas e o desenvolvimento dela não é lento. É uma plantinha que se desenvolve rápido. Plantinha assim que ama sol mesmo. E uma outra lindeza, gente, que ama sol e fica muito bonita quando ela tá bem estressada, é a Passo Doble. Olha só que lindeza essa planta.
Também é uma planta de fácil cultivo, gente. Ela não é chata, não dá trabalho. Dá mudinhas por folha. Por poda também ela se desenvolve bem. E olha só como ela é linda, gente. E ela tem essa característica mesmo, de ficar toda manchadinha assim, ó. Uma planta maravilhosa. E aqui, gente, eu vou falar dessas duas lindezas, que elas eram muito confundidas, né? Entre elas, essa aqui é uma Graptoveria iricrawl e essa aqui é uma Wind of Change. É uma planta também de muito fácil cultivo. E quanto mais sol, mais bonita ela fica, gente. É uma planta assim que se desenvolve bem em condições de muito sol. Essa aqui, com pouco sol, ela fica sem graça, sem cor. Com muito sol, ela fica mais colorida, as plantinhas ficam bem marronzinha. Essa aqui também é uma planta que ela se colore bastante com muito sol. É uma planta de fácil cultivo, viu? É difícil essa aqui dar trabalho, viu? Muito difícil mesmo, uma planta muito resistente, maravilhosa. E tem uma formação de folhinha que ela é muito linda, gente. Vale muito a pena essa daqui. Wind of Change e iricrawl. Muita gente vendia essa aqui como Wind of Change, tá? Mas não é, são bem diferentes, olha isso. E aqui, gente, outra lindeza é essa aqui, ó. Lindadinho. Quanto mais sol, mais bonitinha essa planta fica. E é uma planta prolífica, de fácil cultivo, olha isso. Coisa mais linda. E ela fica bem marronzinha, é uma lindeza. E aqui um exemplo de uma que ama sol. E quanto mais sol, mais linda ela fica. É a Beyoncé, gente. Essa aqui tá em meia sombra. Ela estava sem raiz, por isso que eu deixei mais em meia sombra. Mas, com muito sol, ela fica assim, ó, bem mais colorida. É uma planta que ela é de fácil cultivo no tempo. Ela dá super certo no tempo. E olha só. Isso aqui até cresceu já um pouquinho. Vou dar mais sol para ela, que ela gosta de muito sol e fica mais bonita quando ela tá pegando muito sol. Essa aqui tá no tempo, tá bem mais colorida, ó. E tem outra no jardim também que tá uma lindeza. E olha só. Essa planta é linda, gente. Vale a pena, super fácil cultivo. E outra lindeza aqui, gente. Que quanto mais sol, mais linda ela fica. É a Longíssima. Uma planta linda, de fácil cultivo. Ela é bem prolífica também. E assim, quanto mais sol, mais ela marca essas folhinhas, fica bem colorida. Olha só, muito lindinha, gente. Vale muito a pena essa daqui. E uma outra é essa aqui, gente, que é a Sugar Red. É uma plantinha também que ela assim, ela funga com facilidade, tá? Se ela tiver assim pegando muita umidade, ela despetala. Essa plantinha não é tão facinha não. Uma plantinha antiga, né? Mas ela é linda. Quanto mais sol, mais colorida ela fica. Essa daqui, ó. Então, assim, essa minha tá num vaso relativamente pequeno, tá com uma boa drenagem, porque ela não é muito fã de muita umidade, não. E sol. Aqui ela pega bastante sol. Quando eu deixei ela mais em meia sombra, ela se despetolou rapidinho. Às vezes o que acontece é isso. A planta ela fica com pouco sol, excesso de rega, aí ela vai se despetala, né? Mas é uma planta lindíssima. E ela fica bem marcada essas folhas ainda. Não tá tão colorida ainda não. Eu vou falar dessas daqui, que gosta de bastante sol. E quanto mais sol, mais lindinha ela fica. Essa aqui é a Chanel, gente. Graptoveria Chanel. É uma plantinha que precisa de muito sol mesmo. Algumas vão bem meia sombra. Tem umas que vai bem até com 3, 4 horinhas de sol. Tem outras não, que precisa de muito sol. Senão elas não ficam bem, não fica resistente e não fica colorida. E olha só que lindeza a Chanel. E essa aqui é a Blood, gente. Também para ficar colorida assim, com as folhinhas bem marcadinhas, ela precisa de muito sol. Essa aqui ela pega muito sol mesmo. Mais de 6 horas. Para ficar assim, ó. Tá lindinha, gente. De fácil cultivo. Muito linda mesmo. Essa é a Blood. E aqui, gente, tem essa lindeza também, que é a Pinkberry. Essa planta é fofa, gente. Planta prolífica, de fácil cultivo. E ela rende muito. E olha só. E é uma planta que é meio novidade ainda no mercado. Coisa mais bonitinha, a Pinkberry. Olha isso. Muito fofa, né? E aqui, gente, outra bonitinha também, que quanto mais sol, mais linda ela fica. É essa aqui, ó, a Méxica Mínima. Essa aqui ela tava num vasinho bem menor. Eu passei aqui, gente, olha o tanto que ela já cresceu. Essa planta ela é muito prolífica, vale a pena.
Não é uma plantinha que é tão baratinha ainda, mas vale a pena porque é muito prolífica e ela é muito fofa. Olha isso, coisinha mais lindinha. Eu gosto desse vasinho, que ela fica bem estressada e ela fica bem marcadinha as folhas, ó. Mas olha, eu fiquei impressionada aqui com o tanto que ela se desenvolveu rapidinho, gente. Ela tava num vasinho bem pequenininho. E eu passei, não tem muito tempo que eu passei para esse vaso. E olha isso. Que coisa mais linda. Mas também a diferença, né? Essa aqui ela tá sem estresse nenhum. Essa aqui ela já tá mais estressadinha. Mas vale muito a pena essa planta. E agora, gente, eu vou falar de algumas que menos sol é melhor para elas. Elas ficam mais bonitas com menos sol. Quando você dá muito sol, ela fica com aparência desbotada e queimada, sem graça, sem cor. Uma delas é a Lola. A Lola, se saber dosar o sol para ela, ela fica mais bonita, ela fica bem rosinha. Ó, ela fica com esse centro bem rosinha. Quando você dá muito sol para ela, ela fica meio desbotada, meio sem graça. É isso que eu reparo aqui, tá, gente? No meu cultivo. Então, ela com menos sol é melhor. Assim, menos sol, gente, até umas 4 horas de sol, 5 horas é bom. Mas sol do dia inteiro, sol rachando em cima dela o dia inteiro, ela não é muito fã. E não fica muito bonita também. E aqui também, gente. Essa, ela vai bem ao tempo. Só que assim, se saber dosar o sol para ela, ela fica mais colorida. Ela fica com vermelho mais vivo. Essa aqui é a Vampire Red ou Montes Esta. Essa planta é muito linda, gente. Sempre tem dela por aqui. É uma planta linda. Eu acho ela maravilhosa. Tem uma cor, é um vermelho vivo mesmo. Muito bonita mesmo. E de fácil cultivo. Eu acho ela tranquilo cultivo. E aqui, gente, é a Scarlet. Essa aqui é a Scarlet Variegata. Aqui também eu acho melhor dosar o sol dela do que dar um sol. A maioria das variegatas, né? Aquele sol escaldante do dia inteiro. Aqui no meu cultivo eu reparo que elas não são muito fã, né? Então pega bastante sol sim, mas com a proteção de sombrite. O dia que eu deixei umas dessas com muito sol, ela chegou até perder a variegação assim. É igual a Lavender Variegata. Aqui eu tendo tempo, com muito estresse, muito sol, ela tá totalmente desbotada. E aqui, ó, ela tá mais. Tá bem variegata. Não sei como que tá aparecendo a imagem aí na câmera. Mas ela tá bem variegatinha. É uma planta linda, gente. Eu sou super fã dela. Prolífica, viu? Ela brota por folha. Aqui tem algumas mudinhas brotando, variegata. Vamos ver como que vai ser. Se elas vão evoluir assim, né? Porque às vezes acontece de vir variegata e vem comum. Mas essa aqui também, eu acho melhor dosar o sol dela para ela não se desbotar tanto, que ela fica com a cor mais viva, mais bonita. E outra bonitinha, gente, que eu reparo também que quando eu dou muito sol para ela, ela fica assim com a cor desbotada, sem cor, sem graça, é a Tobarensis. E quando você dá menos sol assim, gente, umas 4 horas, tá? Menos que isso também a planta não se desenvolve bem. E outra bonita aqui, gente, que aqui no meu cultivo, eu reparo que ela se desenvolve melhor com menos sol. É a Iarum. Quando dá muito sol para ela e deixa ela numa condição de estresse hídrico, que é a falta de rega, ela amarela as folhas, ela murcha a folha e reclama. E quando ela está bem hidratada, com um ambiente que pega menos sol, ela fica bonita e se desenvolve rápido. Mas quando está assim, muito sol, rega mais espaçada, ela reclama muito e não se desenvolve bem. Olha essa aqui, ela amou essa lata, gente. Tá enorme, olha isso. Ela amou essa latinha. Uma plantinha que eu reparo que ela não é fã de muito sol por aqui. E outra bonitinha, gente, que não é fã de muito sol, é a Crassula coralina. Porque assim, ela é muito sensível, gente. Os caulezinhos é bem fininho, uma plantinha bem delicada mesmo. Mas olha só, que show de fofura. E além de não gostar de muito sol, ela gosta um pouco mais de rega. Ela sente também muito a falta de água, tá? Se deixar ela muito tempo seca, ela reclama um pouco. Ela se desenvolve mais quando você dá uma rega com mais frequência, mantém ela num lugar mais de meia sombra, ela vai mais, ela se desenvolve mais. Mas precisa de sol, tá? Sem sol também ela não vai bem, não. Precisa aí de umas 4 horinhas de sol, no mínimo. Senão não vai bem também.
Mas olha só que fofura. E ela super gostou desse vasinho aqui. Essa aqui é a Rosularia platifila, gente. Ela gosta também um pouquinho mais de rega e um sol mais ameno. Quando você deixa ela no sol muito quente, principalmente esse sol de primavera agora, gente, que é uma condição muito estável, né? Um dia tá de um jeito, de repente vem aquele sol rachando o coco. E então é muito estável. Essa planta tem que ser mais protegida mesmo, deixando um ambiente de sol da manhã, mais meia sombra, que ela vai melhor. E é uma lindeza, gente, muito prolífica. Ela rende bastante. Se pega umas 4 rosetinhas dessa, põe no vasinho, rapidinho ela enche aquele vasinho. Muito linda. Muito sensível, mas é muito fofa. Olha só, que bonitinha, gente. As rosetinhas dela é perfeita. E ela fica mais coloridinha. Olha só, que bonitinha. Quando sabe dosar o sol, que ela gosta do ambiente, ela se colore, ela fica bem de boa mesmo. Essa minha, ela gostou do local que ela tá se desenvolvendo bem. E uma outra aqui, gente, essa aqui. Essa Atomy, ô plantinha complicadinha. Muito sensível também, o caule dela é muito fininho. É uma plantinha que é difícil fazer muda porque ela é difícil de enraizar, gente. Muito sensível mesmo. Olha só, essa minha tá até precisando replantar, cortar, mas dá até medo de mexer. Porque eu já andei tirando umas mudinhas dela aqui, fazendo outros vasinhos, só que é difícil de enraizar, viu? Muito difícil essa plantinha. E dá mais certo assim, ela mais protegida também. É uma plantinha que sente muito a falta de rega, porque é muito fininha as folhinhas dela, o caule é muito delicado. Então é uma plantinha que não aguenta passar sede. Eu acho ela mais sensível. E aqui, gente, eu vou falar dessa bonitinha aqui, que é a subcurimbosa Lau 030. Essa aqui, sabendo dosar o sol para ela, ela fica mais bonita. Quando dá muito sol, ela fica sem cor. Ela fica opaca, fica sem graça. E quando sabe dosar o sol, ela fica bem colorida, ela fica bem rosa. Fica bem mais bonitinha. É uma planta prolífica e de fácil cultivo, gente. Vale a pena, porque é uma lindeza essa daqui. Muito linda mesmo. E essa aqui é a Lau 026. Essa aqui ela já fica mais bonita com bastante sol. Ela fica bem mais coloridinha. Com pouco sol ela fica meio sem graça. Porque ela marca bem as folhinhas quando tem bastante sol. Mas também não gosta de ficar com sede, tá? Ambas aqui, ó, ela sente bastante a falta de rega. E essa aqui é uma plantinha bem gordinha. Mas se deixa ela com muita sede, ela fica feia. Ela seca muito folha, ela reclama mesmo. E essa aqui também, ela seca muita folha rápido, quando ela tá com estresse hídrico. Então é uma plantinha que gosta de uma rega bem equilibrada, mas essa aqui eu já prefiro ela com bastante sol. Aqui eu vou trazer aqui que eu vou dar o exemplo geral deles, né? São plantas também que não gostam de sol muito intenso, de calor extremo. Uma planta que dá mais certo ser cultivada em meia sombra, um ambiente mais fresco, rega mais frequente, que são os aiônios, gente. Esse aqui é uma lindeza, esse é o Bride Medal, muito lindo esse. E outras que muita gente confunde, que acha que essas plantas são totalmente de sombra, aquele ambiente bem sombreado. Mas elas gostam um pouquinho de sol, sim. Então, se você deixa ela numa condição de meia sombra, ela se desenvolve melhor e fica mais saudável. Quando você deixa num ambiente muito ensombreado, elas podem estiolar, sim. E cochonilha de carapaça, gente, é muito comum nesse gênero. Não sei porquê, mas acontece com frequência quando elas estão num ambiente que não está adequado. Essas plantas precisam, sim, de uma quantidade de sol por dia. Não precisa de muito, elas vão bem até com 2, 3 horinhas de sol, mas é necessário sim. Essa aqui é a Cooper, Haworthia Cooper. E para finalizar, gente, essa aqui é a clássica, né? A Rainbow. Essa planta também, quando dá muito sol para ela, ela fica desbotada e sem graça. Quando o sol é equilibrado, ela fica linda e bem colorida. Essa aqui minha tá maravilhosa, olha. E tem essa bonita no catálogo, gente, precinho super bacana. E por aqui, ultimamente, ela tá super bem. Eu fiz um substrato não muito drenável, que ela também sente bastante a falta de rega, tá? Então, esse substrato não tá tão drenável, aquele substrato
com um monte de componentes que deixa bem drenado, tipo perlita, casca de arroz, carvão. Aqui eu estou usando um componente de drenagem só, que é o carvão, um pouquinho de esterco, terra vegetal e substrato para folhas e folhagem. E as plantinhas só estão se desenvolvendo melhor. E olha só, que lindeza, gente. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Quis falar um pouquinho, lógico, né, que as plantas que gostam de mais sol são muitas mais, né? São muitas mais. Tem muitos gêneros aqui que eu nem citei. Mas só para dar um exemplo mesmo, e isso varia de acordo com a sua região, né? Tem região que é mais fresca, o sol não é tão forte, o clima é mais ameno. Então, tem várias coisas que vai de acordo com o clima, com a sua região. Isso interfere em rega, substrato, sol. E você ajustando dá super certo o cultivo das suculentas. Mas fato é, essa época de começo de primavera, o sol é muito instável, gente. Ainda tá naquela fase que às vezes tá mais, né, meio nublado, ou de repente já vem aquele sol rachando momona. Então é um sol mais estável. Então o índice de queimar planta nessa época é mais frequente. Então, por isso que a gente tem que ter um certo mais cuidado também. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa like aí pra mim. Eu agradeço. Tchau e até o próximo.